Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, saudando a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nos colocar como filhos que necessitam de sua misericórdia, pedindo perdão para nós e ao mesmo tempo perdoando a todos os nossos ofensores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque sua mão sobre o seu coração e diga: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, verso 29 a 32, capítulo 50, verso 15 a 26. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Maquipela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhas medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão.
E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração e os filhos de Maqui, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e José. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Reze comigo. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Reze comigo. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Reze comigo. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Reze comigo. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, verso 24 a 33. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Conferi primeira carta de São Pedro, capítulo 4, verso 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais a seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que
que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Nesses tempos nós estamos meditando sobre a história de José em Gênesis, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos por inveja, porque o irmão era aquele que buscava sempre agradar o pai e sempre era aquele que, revelando nos sonhos a vontade de Deus, provocava a ira aos seus irmãos, que o chamavam de sonhador. E hoje nós vamos ver o desfecho quase dessa situação, porque Gênesis capítulo 49 até o versículo 32, pulando do capítulo 50, do 15 a 26, vai ter o desfecho quando Jacó vai morrer e quando seus irmãos vão estar com medo diante de José, porque fizeram mal a José. Tudo que eles provocaram a José, um sofrimento que causaram a José. E devemos lembrar a promessa que Deus fizera a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E José aí era descendente de Abraão, e a descendência de Abraão estava se estendendo até o Egito. Mas foi por que meio? Por meio da maldade dos irmãos de José, que o venderam como escravo por inveja, porque ele tinha uma aproximação maior com seu pai, tinha a predileção de seu pai. Mas José vai mostrar-se piedoso com seus irmãos a todo instante e vai mostrar por que ele era aquele irmão predileto de seu pai, por esse coração generoso que tinha. Ele vai dizer aos seus irmãos: não tenhas medo, sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim, Deus, porém, converteu-o em bem para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. A promessa de Abraão, de Deus a Abraão, estava assim na boca de José, aí falando aos seus irmãos, e é muito interessante o que ele diz. Vós pensastes fazer mal contra mim? Isso acontece quando nós entendemos muitas vezes, na forma do perdoar no coração, o que significa alguém fazer mal contra nós. Muitas vezes, pessoas vêm contra nossas vidas tentando fazer o mal. E a gente muitas vezes pode se encolerizar no coração, se irritar ao ponto de não querer perdoar essa pessoa. Mas muitas vezes o mal, como disse José, Deus, porém, converte o mal que a pessoa nos faz em bem para dar vida a um povo numeroso. A gente vai vendo toda a história de José, toda a história de Abraão, toda a história de Jacó, de Isaac, que foram perseguidos, foram empurrados, encurralados para outras terras pelos inimigos, por inveja, mas eles foram avançando terras dessa forma. Se não fosse dessa forma, Abraão, Isaac e Jacó teriam se contentado com suas terras e não avançado adiante. Para José chegar até o Egito, foi necessário a inveja dos irmãos, foi necessária a perseguição dos irmãos, para que esse povo, como disse Deus a Abraão, se tornasse um povo numeroso. Não temais, eu vos sustentarei, e a vossos filhos, disse José a seus irmãos, e assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. Vamos suportar a perseguição dos nossos inimigos, que nós não queremos suportar às vezes.
que muitas vezes nos empurram na direção que a gente não quer ir, mas é necessário muitas vezes esse empurrão do inimigo. Como José vai dizer, Deus converte o mal que as pessoas nos fazem em bem. E é por isso que muitas vezes é necessário a perseguição, entendermos desse lado a perseguição. Muitas vezes a perseguição vem trabalhar a nossa personalidade, a perseguição vem trabalhar o nosso caráter, muitas vezes. A perseguição vem até muitas vezes para que a gente possa estar diante de Deus humildemente em oração para perdoar os nossos irmãos. Se a gente perdoar, seremos perdoados. Diz o Pai Nosso. Como vamos receber de Deus um perdão tão generoso se não tivermos alguém para nos ofender e perdoarmos também? José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração e os filhos de Maqui, filho de Manassés, que José também recebeu sobre os seus joelhos. José, ele é a concretização da promessa de Deus a Abraão. Deus assim nos visita a cada dia também, nos dá aquilo que precisamos. Quando Deus vem nos visitar, Ele nos dá aquilo que precisamos para que nós também, como José, com um olhar generoso, perdoe seus irmãos. Vamos trabalhar ao nosso lado também do perdão em cada momento de perseguição que estivermos passando. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 24 a 33, Jesus vai dizer aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor, porque se perseguiram o mestre, chamaram de Beelzebu para Jesus, o que nós esperamos que somos seus servos? Ser mais do que nosso Senhor? Se é o dono da casa, eles desprezaram, cuspiram na cara, humilharam Jesus até o Calvário. Mas Jesus vai dizer: não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Nós devemos trabalhar a luz do dia, isso que Jesus quer dizer. Deixa eles fazerem o mal às escondidas, como fizeram contra Jesus, que prenderam Jesus na calada da noite, não esperaram nem um dia amanhecer para que suas obras não fossem reveladas, porque o mal age no escuro. Nós agimos durante o dia, as nossas obras estão reveladas aos olhos de todos. O que vos digo na escuridão, disse Jesus, dizei-o à luz do dia. Nós estamos à luz do dia a falar, a proclamar o amor de Deus. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele, como disse Jesus, que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Nós não devemos nos preocupar com nossos inimigos. Nossos inimigos, eles não podem contra nossas vidas. E as nossas vidas não é só esse corpo, as nossas vidas é a alma. Jesus cita aí o inferno. Eles não podem lançar nossas vidas no inferno. Só Deus pode nos julgar. Devemos temer aquele, como disse Jesus, que pode lançar a tua vida, a tua alma no inferno. Vamos temer esse Deus. Deus não é nosso inimigo, Ele é nosso amigo, nosso Pai. Nossos cabelos, como disse Jesus, estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que qualquer pardais, disse Jesus. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, Jesus completa, dizendo isso. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. E há
duas maneiras de nos declararmos a favor de Jesus ou não. A primeira maneira é anunciando o nome dele. Não tem vergonha de anunciar. A segunda maneira de nos declararmos em favor de Jesus, e a mais importante, é sermos coerentes na nossa atitude, no nosso agir, perdoando, amando, tendo misericórdia, não julgando, não condenando ninguém. A forma maior de negar Jesus é praticando o contrário do que ele nos ensinou. Praticando ódio, vivenciando os antivalores do Evangelho, vivendo uma vida devassa, nos prazeres, na podridão do pecado, nós estamos, dessa forma, negando Jesus mais do que com nossas palavras. Não adianta eu professar minha fé em Jesus, dizer que eu o aceito, declarando Jesus com minhas palavras, mas não ser coerente com minhas ações. Ó Jesus, nosso Mestre, é possível que, diante de aspectos negativos da missão cristã, teus discípulos tenham ficado assustados. Então, os encorajas, afirmando-lhes que nada ficará sem o olhar providente do Pai Celeste. Dá-nos perseverar no teu seguimento, Senhor, e recomenda-nos ao Pai. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes aqui, abrir a Bíblia. Está aqui a Bíblia aberta, nós estamos já passando dos 20 minutos aqui. Vamos completar rezando os salmos agora com as laudes, rezando os cânticos, os hinos. E nós vamos fazer assim os 30 minutos diários, lendo a palavra e obtendo o quê? Uma indulgência plenária por dia dos pecados confessados. É necessário confessarmos os pecados ao sacerdote. Isso é necessário. Jesus Cristo não desprezou a presença dos sacerdotes no tempo dele. Ele dizia para os paralíticos, para aquele que lhes curava, vai apresentar-te ao sacerdote, primeiramente, antes de falar por aí qualquer coisa. Portanto, antes de falar nossos pecados por aí para qualquer pessoa, vamos ao sacerdote, porque ele que vai nos restituir a dignidade de participarmos comunitariamente, vai nos devolver como família de Deus. Esse é o papel do sacerdote. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para não rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.